Uma lenda sobre uma cabeça de uma bela mulher que fica vagando pelas ruas da Tailândia à procura da sua próxima vítima. Tananã. E talvez tenha alguma explicação científica para tantas pessoas terem avistado a mesma cabeça flutuante. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafézinho Investigativo, canal aqui no YouTube em que falamos de casos reais, lendas urbanas e mistérios que aconteceram em países da Ásia. Esse quadro específico se chama Lungo e Lendas, que é um quadro que a gente fala sobre lendas urbanas que você provavelmente nunca ouviu falar. Nossa equipe de 2 pessoas, eu e meu filho Juninho, bem aqui, a gente traduz todas as línguas do mundo para criar esse vídeo aqui para vocês. Então não se esqueçam de checar a playlist que vai estar aqui em cima. Eu vou começar o vídeo de hoje contando um conto para vocês que eu achei num podcast chamado Mythology do Spotify e eu fiz algumas modificações, mas é meio que baseado nesse podcast. Era uma vez um homem que no podcast se chama Roxmay, ou alguma coisa assim, só que a gente está no Brasil, então eu vou chamar ele de Joaquino. Josefino. Eu escrevi Josefino no roteiro, a gente vai seguir Josefino. Um homem chamado Josefino, que trabalhava como fazendeiro em uma colheita de arroz na Tailândia. Após um longo dia de trabalho braçal, ele estava doido para ir para casa descansar. Já era de noite e o Josefino já estava extremamente cansado, doido para voltar para casa, quando ele viu ao longe, lá na fazenda, uma luz misteriosa alaranjada no horizonte. Era uma luz fraca, quase como se fosse uma daquelas lanternas tradicionais que na Tailândia especificamente se chama Khom Loi, eu acho. Mas isso era muito estranho, porque esse tipo de lanterna só poderia ser visto nos céus em datas comemorativas e normalmente eram várias lanternas que eram lançadas ao mesmo tempo no mesmo dia, não apenas uma. E quem estaria no meio dessa plantação de arroz numa hora dessas? O Josefino achava que ele era a única pessoa lá. Estranho. O Josefino gritou: "Tem alguém aí?", mas ele não obteve resposta. Alguns segundos depois, a luz começou a se afastar, adentrando a mata. E o Josefino resolveu seguir a luz. Por quê? Eu gostaria de dizer que provavelmente ele nunca viu um filme de terror que diz assim: você vê uma coisa estranha no escuro e você está sozinho de noite, não vá atrás, entendeu? Mas ele nunca assistiu filme de terror, ele foi atrás. Também tem um negócio, né? Seguir a luz nunca é um bom sinal. Não vou argumentar. Ele foi seguindo até que ele ouviu uma voz feminina mais ou menos vindo da direção onde a luz estava sendo emitida. A voz dizia, peraí, minha interpretação: "Fome, tenho tanta fome." É assim que eu fico quando eu fico com fome. Então era definitivamente uma pessoa. Josefino precisou de um tempo para adaptar os seus olhos à escuridão do lugar onde ele estava, mas ele pôde ver uma figura despontando do lago que estava bem do seu lado. Era uma mulher e da posição onde ele estava ele só conseguia ver a cabeça dela. Então ela estaria agachada dentro do lago? Ou será? Foi nessa hora que a mulher vira a cabeça para encarar Josefino de volta. Ele ficou em completo choque quando ele descobriu que não se tratava de uma mulher, mas sim uma cabeça sem corpo que estava flutuando ali em cima do lago de uma mulher com as entranhas todas saindo para fora. Então, tipo, como se tivesse o pescoço cortado aqui, aí saindo um monte de veias e artérias e anatomia humana. Ele conseguia ver todos os órgãos internos dessa mulher pulsando e balançando, então ele via o coração dela batendo, o pulmão expandindo e os intestinos emitindo uma estranha e misteriosa luz alaranjada. Então assim, essa mulher tem intestinos neon, a gente consegue até imaginar o cocô radioativo que deve sair. Será que ela faz cocô? Fica aí o questionamento para o futuro. Nesse momento, os lábios da mulher se abriram, revelando uma língua comprida e fina, como se fosse de uma cobra. Ela esticou a língua em direção a Josefino, que apenas balbuciou, e balbuciou não é uma palavra que nunca ninguém pronunciou, mas ele balbuciou. Caçã? Bem anticlimático. E é aqui que o podcast Mythology acaba. Eu acho que é um final bem insatisfatório, porque a gente nunca soube o que realmente aconteceu com o Josefino. Será que ele tá vivo hoje? Será que ele virou cocô radioativo da
croissant? Provavelmente nunca saberemos. Então vamos lá, o que é um croissant? Bom, o croissant, que se escreve croissant, mas aparentemente se pronuncia croissant, é uma lenda urbana muito famosa em países do Sudeste Asiático, incluindo a Tailândia, Camboja, Indonésia, Laos, Singapura, Filipinas e Vietnã. Então, em todos esses lugares, ela tem nomes diferentes, só que ela sempre se manifesta da mesma forma, como uma cabeça decepada de uma mulher, normalmente bem jovem e bonita, e que tem os seus órgãos internos pendurados pelo pescoço assim. E ela, aparentemente, pode emitir uma luz neon, que é importante para o futuro essa informação. A origem dessa lenda explica um pouco melhor de por que ela não tem um corpo, mas primeiro vamos ler a descrição do Wikipedia, que é claramente a melhor fonte que eu consigo de informações. Esse espírito se move flutuando no ar acima do solo, pois não tem parte inferior do corpo. A garganta pode ser representada de diferentes maneiras, como apenas a traqueia ou como todo o pescoço. E os órgãos abaixo da cabeça geralmente incluem coração e estômago, com uma extensão de intestino. Então eu não consigo pensar, eu não sou médica, não sei como é que essas coisas, tá tudo amarrado lá, porque não tem corpo, né, juntando esses órgãos. Quem que amarrou esses órgãos juntos? Fica aí o questionamento também. Será que foi o Josefino? Fica o questionamento. E em representações contemporâneas, os seus dentes geralmente incluem presas pontiagudas em yaka, ou que parecem com um vampiro. A gente fala muito de vampiros asiáticos nesse canal, porque o vídeo passado também era sobre o vampiro Zumbi dos Abraços, mas tá bom. E não basta ser apenas uma cabeça decepada flutuante que fica aí andando pelas ruas, não. Na verdade, o croissant também se alimenta de carne humana, animais de fazenda, fluidos corporais e o seu prato favorito, porque é uma lenda urbana bem gourmet assim, que é placenta de recém-nascidos. Ou seja, é praticamente a Kim Kardashian, porque se vocês não sabem, ela foi uma das primeiras famosas a popularizar a grande trend que é comer a placenta do seu bebê recém-nascido. Então, assim, seria a croissant uma blogueirinha que, assim, se inspira na Kim Kardashian? Estou criando uma nova origem para a croissant. Como esse é o seu prato favorito, normalmente o croissant gosta de ir atrás de mulheres grávidas lá, né, nesses países tipo Camboja ou Tailândia. Normalmente eu acho que ele consegue sentir o cheiro da mulher grávida, vai que, né, e fica rodeando a casa da moça, gritando um grito agudo, exatamente para assustar a grávida. E aí essa parte me deixou assim desconcertada. Diz o seguinte: ele usa a língua alongada semelhante a uma cobra para alcançar o feto ou a placenta dentro do útero. Dentro do útero. A pessoa está viva. Eu preferia que fosse que nem uma piranha que mordesse minha carne e arrancasse fora, porque sinceramente parece uma experiência assustadora. Então, para evitar que mulheres grávidas sejam atacadas, normalmente colocam umas cercas com tipo elementos pontiagudos, tipo vidro, ou cercas de arames, porque aparentemente croissant consegue passar por uma cerquinha. Ela tem medo de que os seus órgãos vão prender lá e ela vai morrer. Então, assim, sabe aquelas casas que brasileiros constroem muito muros com pedaços de vidro, que é o sistema mais seguro anti-ladrão da história da humanidade? Então, eu acho que é por isso que aqui no Brasil a gente nunca viu um croissant, é porque bota aquele muro lá de vidro lá e não consegue passar. Tá, mas de onde veio essa história de uma cabeça flutuante que come bebês, mas que tem o seu arqui-inimigo como cercas vivas? Vou contar pra vocês a origem dessa lenda urbana. Parece que a lenda do croissant é muito antiga em vários países do Sudeste Asiático, como foi apontado pela Royal Academy, que encontrou indícios dessa crença existindo há séculos. Por exemplo, em lugares lá da Tailândia, quando uma banana ela não cresce, ela fica pequena, as pessoas dizem que ela foi comida por um croissant. Ou pessoas que comem
comem muito rápido, as pessoas chamam de tão glutona quanto um croissant. Então tá muito incutido dentro da história e da cultura desses países. Uma das histórias que contam uma possível origem do croissant surgiu lá na Tailândia e conta a história de uma princesa que se tornou croissant depois de ser executado numa fogueira. A história se passa séculos atrás e conta a história dessa princesa que morava numa região em que atualmente é o Camboja, e a mão dela tinha sido prometida em casamento por um poderoso nobre siamês. As famílias dos dois queriam juntar poderes, que eram duas pessoas, assim, figuras importantes lá no território em que eles moravam, só que, infelizmente, essa princesa já tinha se apaixonado por um homem que, na verdade, era um soldado que trabalhava lá pra nação, pro povo dela. Eu não sei onde é que se passou essa história, pra ser sincera. O problema é que realmente um soldado tinha um status muito inferior ao dela, que era uma pessoa nobre, uma princesa mesmo. Só que eles mantiveram esse relacionamento mesmo depois dela já ter se casado com o nobre siamês. Quando esse nobre descobriu as traições da princesa, ele mandou que o soldado e a princesa fossem executados. O soldado foi decapitado e a princesa foi condenada à execução na fogueira. Mas a princesa deu um jeito e entrou em contato com uma feiticeira que prometeu que ia encantá-la de uma forma que ela ia continuar viva mesmo depois de ter sido queimada na fogueira. Infelizmente, por motivos que não foram explicados nessa história de origens aqui, o feitiço não surtiu efeito na hora que deveria. Então, assim, alô, Procon. Ela já estava na fogueira quando o feitiço fez efeito e todo o corpo dela já tinha sido queimado. Só restava a cabeça e os órgãos internos, e é assim que ela se tornou o croissant. Essa versão da história foi contada em um filme bem popular de terror lá na Tailândia, que se chama Demonic Beauty, e praticamente assim as pessoas entendem que é uma história que só foi contada nesse filme mesmo. Mas existem outras possíveis origens mais antigas do croissant. A maioria delas afirma que se trata de uma mulher que tentou brincar um pouco com magia negra e fazer uns feitiços que não deram certo, e ela acabou separando a cabeça do corpo. Independente dos detalhes, cada história é diferente, mas a maioria delas envolve uma mulher que cometeu algum tipo de pecado ou erro, e aí ela é punida numa vida futura. Tem outras histórias que dizem que ser um croissant também é uma coisa que você pode passar para os outros que nem um zumbi. Então, se você beber de um copo que foi contaminado com a saliva de um croissant, você pode virar um croissant. Então, não aceite drinks de croissants desconhecidos. Mas aí você me fala: Akemi, eu não tenho uma cerca com pedaços de vidro, como eu vou me proteger de um croissant? Não se preocupe, porque eu sei como derrotar um. E não é tão difícil quanto parece. Segundo a maioria das lendas em que, é uma mulher que foi enfeitiçada e aí separou a cabeça do corpo, diz que a cabeça flutua durante a noite procurando animais e carne humana para se alimentar, mas que durante um dia o croissant funciona que nem uma mulher normal, que tem uma aparência completamente normal, só que ela parece sonolenta. Segundo essa linha de pensamento também, se um croissant não retorna até o seu corpo de origem, até o sol raiar, ele morre. Então é bem simples, na verdade. Qualquer pessoa que encontrar um corpo aleatório assim, sem cabeça na rua, você pode queimar, você pode esconder. Tipo assim, deve ser super fácil conseguir combater um croissant, porque o corpo não faz nada, a cabeça você não consegue passar por uma cerca viva. Por isso que a gente nunca viu um croissant. Eles devem estar todos extintos agora. É tipo aquele pássaro dodô, do nada. Tá, mas apesar de ser uma lenda urbana, existem muitos avistamentos recentes de pessoas que dizem ter visto um croissant. E agora que tem tecnologia, as pessoas acabam filmando com seus celulares uns possíveis avistamentos. E pode ser que a ciência tenha encontrado uma possível explicação para esse fenômeno. Agora a gente vai ficar bem científico
nesse vídeo, tá? A maioria dos avistamentos de croissants acontecem em áreas rurais de fazenda, onde existem muitas matérias orgânicas que ficam emitindo gás metano. E quando esse gás metano entra em combustão e cria chamas, pode ser que essas chamas misturadas com a fumaça que é criada do gás metano possa ser confundida com uma cabeça flutuante. E é por isso que as pessoas também dizem que os croissants têm uma luz neon meio alaranjada. Pode ser que seja tipo um incêndio mesmo. No entanto, tem um professor de uma universidade de tecnologia de não sei aonde. Ele falou que essa teoria de que são as chamas de um gás metano é impossível, porque normalmente a quantidade de metano que é emitida das matérias orgânicas de fazendas não é suficiente para pegar fogo, então provavelmente esse fenômeno não aconteceria. Mas existe outra explicação que faz muito sentido e na verdade é 100% cultural. As pessoas acreditam que depois de se alimentar, os croissants vão procurar roupas limpas em varais ou tipo assim lençóis em varais pra limpar a boca, tipo guardanapo, por algum motivo, assim, ela tem modos. Então ela limpa, tipo, sangue, fluidos corporais, tudo que ela conseguiu caçar durante a noite, ela vai lá, pega uma toalhinha que tá no varal limpinha e fica gourmet, come placenta e ainda se limpa em tecidos das outras pessoas. Então, o possível motivo por trás dessas superstições é lembrar as pessoas que devem guardar as suas roupas dentro de casa à noite, porque as roupas tendem a ficar úmidas e causar irritações na pele e até fungos, já que os níveis de umidade em países do Sudeste Asiático, como a Tailândia, por exemplo, são extremamente altos. Então, assim, não é nada divertido quando eu falo desse jeito. Ai, ai. É tipo a Cuca, não sei. Enfim, falei pra caramba. Se você gostou desse vídeo, por que não assistir o outro vídeo do Lungo e Lendas que eu criei, que é sobre o zumbi dos abraços, que se chama Pocon. Pocon? Ou se você tem mais interesse em casos reais, por que não assistir o vídeo sobre uma menina que foi encontrada numa caixa lá em Singapura? E é isso, a gente se vê na próxima semana e... se você tiver medo de dormir de noite, mantenha-se cafeinado.